A última coisa que eu esperava naquela manhã chuvosa em Lisboa era ficar preso num elevador avariado com Ricardo Silva, o dono da empresa onde trabalho. Eu, Antônio, 35 anos, auxiliar de limpeza, sou apenas uma sombra que varre corredores e limpa vidros num prédio empresarial no Chiado. Invisível, como sempre fui. Mas naquele cubículo de aço, entre o silêncio pesado e o chiado do rádio, algo mudou. O que começou como um acidente tornou-se o início de uma história que eu nunca imaginei viver. Estava a terminar a limpeza do 10º andar, o balde ainda molhado ao meu lado, quando entrei no elevador. Ricardo já lá estava, absorto no telemóvel, os dedos movendo-se, rápidos, no ecrã. Não era a primeira vez que o via. Todos no prédio conheciam o jovem CEO de 28 anos, dono de metade daquele edifício, uma figura que parecia intocável, sempre a passos largos entre reuniões. Apertei o botão do rés do chão e fiquei no canto, segurando o pano úmido, como quem não quer incomodar. A porta fechou-se. O elevador desceu 2 andares e parou. A luz piscou. Um chiado alto veio do rádio no meu cinto, seguido de um silêncio que parecia engolir o ar. "Isto é normal?" perguntou Ricardo, levantando os olhos do telemóvel, a voz grave, mas sem pânico. "Não, pelo menos não de manhã. À noite às vezes falha", respondi, tentando soar calmo enquanto apertava o botão de alarme. Nada. Peguei o rádio, chamei a central de segurança. A voz abafada do guarda respondeu que a manutenção já tinha sido acionada, mas que demoraria. "Aguentem aí com paciência", disse, como se fosse fácil. Os minutos arrastaram-se. Ricardo encostou-se à parede de aço, os ombros tensos. Eu, no canto oposto, tentava ignorar o peso daquele silêncio. Mas então ele falou: "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Antônio", apresentei-me, um pouco surpreso. "Há 12 anos." "12 anos?" Ele arqueou uma sobrancelha, genuinamente intrigado. "Isso é mais tempo do que eu tenho de carreira. E como é? Gostas do que fazes?" A pergunta apanhou-me desprevenido. Ninguém, muito menos alguém como ele, alguma vez me perguntara algo assim. Não é o que sonhei, mas dá-me paz. Termino o dia cansado, mas tranquilo. Isso já é alguma coisa. Ele assentiu, pensativo, como se as minhas palavras fizessem eco. Paz é algo que eu invejo. Tenho tudo, reuniões, decisões, poder, mas às vezes sinto-me perdido, como se faltasse algo que não sei nomear. Fiquei em silêncio, processando. Era estranho ouvir alguém como Ricardo, que parecia ter o mundo aos pés, admitir uma vulnerabilidade tão crua. O rádio chiou de novo, mas a manutenção ainda não tinha novidades. O elevador permanecia parado. E nós, presos, começávamos a partilhar mais do que o espaço. "Já te aconteceu sentires que estás a viver a vida de outra pessoa?" perguntou ele, olhando-me diretamente. "Às vezes", admiti, hesitante. Cresci a aprender que o meu lugar era sempre atrás, a limpar, a ajudar os outros a brilharem. Nunca me ensinaram a sonhar alto. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. "Tu falas com uma clareza que eu não vejo nas minhas reuniões. Sabias disso?" Antes que eu pudesse responder, o rádio voltou a chiar. A manutenção estava a caminho, mas demoraria pelo menos mais meia hora. Ricardo suspirou, mas não parecia frustrado. Pelo contrário, havia algo no seu olhar, curiosidade talvez, que me fazia sentir visto pela primeira vez em anos. "Antônio, posso perguntar uma coisa pessoal?" disse ele, hesitando. Assenti, com o coração a acelerar. "Já amaste alguém que te fez questionar tudo? Tudo o que achavas que eras?" Engoli em seco. A pergunta era um espelho que eu não estava pronto para enfrentar. "Amei sim", mas ele partiu. Deixou-me com um vazio que ainda não sei preencher. Ricardo ficou em silêncio,
mas os seus olhos não desviaram dos meus. Eu nunca amei assim. Sempre achei que amor era uma distração. Até agora. O ar ficou mais denso. Antes que eu pudesse responder, o elevador tremeu. A luz estabilizou-se e a porta abriu-se no 8º andar. A manutenção chegou. Ricardo saiu primeiro, mas virou-se para mim. Obrigado pela conversa, Antônio. Não é todos os dias que alguém me faz parar para pensar. Saí do elevador com o coração a bater fora de ritmo. Na manhã seguinte, quando cheguei ao prédio, ele estava no átrio, falando com a gerente. Notou-me e fez um aceno discreto, como se partilhássemos um segredo. Eu sabia que algo tinha começado ali, mas também sentia o peso do que viria. O mundo dele, tão diferente do meu, não aceitaria facilmente o que estava a nascer. E eu, que sempre fui invisível, não sabia se estava pronto para ser visto. Os dias após o elevador passaram como um rio que corre rápido, mas esconde correntes perigosas. Eu, Antônio, continuava a varrer os corredores do prédio no chiado, mas agora, com uma diferença. Sentia os olhos de Ricardo Silva a procurarem-me. Não era só a troca de olhares no átrio ou o aceno discreto que ele me fazia ao passar. Era algo mais profundo, como se aquele momento preso entre andares tivesse aberto uma porta que nenhum de nós sabia como fechar. Começamos a encontrar-nos em segredo. Primeiro, foram conversas curtas na copa do Rés do Chão, onde eu repunha o café e ele aparecia com uma desculpa qualquer, um documento esquecido, uma chamada perdida. Antônio, já tomaste café hoje? Perguntava, puxando uma cadeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sentávamo-nos, e ele falava sobre o peso das decisões que tomava, sobre as noites em que não dormia, pensando em números e estratégias. Eu contava pouco, mas ele insistia. Fala-me de ti. Quem eras antes disto? Uma noite, após o expediente, ele convidou-me para um jantar num restaurante escondido perto do Tejo, longe do chiado, onde ninguém nos conheceria. Hesitei, mas a forma como ele disse, por favor, Antônio, só uma hora, fez-me ceder. Sentados à mesa, ele abriu-se mais. Cresci com um pai que dizia que emoções são fraqueza. Nunca aprendi a sentir sem me culpar. Olhei-o, sentindo um aperto no peito. Eu aprendi a sentir demais. O meu primeiro amor, o Miguel, deixou-me há 10 anos. Prometeu voltar, mas nunca voltou. Ainda carrego isso. Ricardo ficou em silêncio, mas segurou a minha mão por baixo da mesa. Foi a primeira vez que nos tocamos fora do elevador. O gesto era pequeno, mas carregava um peso que eu não sabia explicar. Não sei o que é isso, Antônio, disse ele a voz baixa. Mas contigo, quero aprender. Os encontros tornaram-se frequentes, sempre às escondidas. Um café no bairro Alto, uma caminhada rápida pelo Parque das Nações. Cada momento era uma mistura de euforia e medo. Eu sabia que estávamos a pisar terreno frágil. Ele era o CEO, eu o auxiliar de limpeza. O mundo não perdoa quem cruza essas linhas. E os rumores começaram. Colegas sussurravam nos corredores, olhares curiosos seguiam-me enquanto empurrava o carrinho de limpeza. O Antônio anda muito próximo do Dr. Silva. Ouvi uma vez na copa. Fingi não ouvir, mas o comentário cravou-se como uma farpa. O pior veio de quem eu menos esperava. O meu amigo de anos, João, que trabalhava na segurança do prédio, começou a fazer perguntas. Antônio, tu e o Ricardo, isso é verdade? Tentei desviar, mas ele insistiu. Tem cuidado, homem. Esse mundo não é o teu. Ele vai te usar e deitar fora. As palavras doeram, não só pelo tom, mas porque ecoavam os meus próprios medos. João sempre soube do meu passado com Miguel, da dor de um amor que me deixou em pedaços. Pensei que ele entendia, mas o seu olhar agora era de julgamento.
Uma tarde, enquanto limpava os vidros do 7º andar, Ricardo apareceu. Antônio, preciso de te falar. O tom era sério, diferente do habitual. Seguimo-lo até uma sala vazia. Ouvi comentários na administração. Alguém viu-nos juntos no Tejo. Estão a questionar a minha imparcialidade. Devíamos parar? Perguntei, sentindo o coração apertar. Não quero parar, respondeu ele rápido. Mas precisamos de ser mais discretos. Por ti, mais do que por mim. Assenti, mas algo em mim quebrou. Queria acreditar nele, mas o peso do mundo lá fora, os olhares, os rumores, o aviso de João, começava a sufocar-me. Naquela noite, sozinho no meu pequeno apartamento em Alfama, olhei para uma foto antiga com Miguel. O vazio voltou, misturado com uma nova esperança que eu temia perder. Ricardo era diferente. Mas será que eu estava pronto para arriscar outra vez? E ele? Estaria disposto a enfrentar o que viria? O peso dos rumores tornou-se um murmúrio constante, como o zumbido de uma ventoinha que não desliga. Eu, Antônio, continuava a limpar os corredores do prédio no chiado, mas agora, cada passo parecia vigiado. Os olhares dos colegas, antes indiferentes, eram agora agulhas. Ricardo e eu tentávamos ser discretos, mas o segredo que partilhávamos começava a escapar pelas frestas. E então veio a traição que eu nunca esperei. Tudo começou numa quarta-feira cinzenta. Eu estava na copa, a repor os sachês de café, quando João, o meu amigo da segurança, se aproximou. Antônio, precisamos de falar, disse, a voz tensa. Pensei que seria mais um aviso sobre sermos cuidadosos, mas o que veio foi pior. Eu contei à irmã do Ricardo. Não foi por mal, juro. Ela perguntou-me diretamente e eu não consegui mentir. Senti o chão desaparecer. Contaste o quê, João? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele baixou os olhos. Sobre vocês, que andam juntos, que se encontram fora do trabalho. O meu coração disparou, não de raiva, mas de medo. João sabia da minha história com Miguel, da dor que carrego desde que ele me deixou. Sempre confiei nele, mas agora as suas palavras eram uma faca. Por que, João? Por que contar à família dele? Porque achei que era melhor ela saber, antes que os rumores chegassem. Antônio, tu sabes como é este mundo. Eles não vão aceitar. Saí da copa sem dizer mais nada. Naquela noite, recebi uma mensagem de Ricardo. Preciso de te ver, urgentemente. Encontramo-nos num banco junto ao Tejo, onde o rio parecia engolir a luz da cidade. Ele estava inquieto, os dedos tamborilando no joelho. A minha irmã sabe de nós, disse, sem rodeios. E os meus pais também. Foi o teu amigo que lhes contou. Senti o ar faltar-me. Eu não sabia, Ricardo. Ele era meu amigo. Pensei que podia confiar nele. Ricardo olhou para o rio, a voz cortada. Os meus pais são conservadores. Disseram-me que estou a arruinar a minha reputação, a empresa, tudo. Ameaçaram cortar-me do negócio se eu continuar isto. Fez uma pausa, como se a palavra nós doesse. Eu disse-lhes que não vou desistir de ti, mas eles não ouvem. Então, o que fazemos? Perguntei, sentindo um vazio crescer no peito. Não sei, admitiu ele. Mas não quero perder-te. Naquela noite, voltamos cada um para o seu canto, mas o silêncio entre nós era novo, carregado de dúvidas. No dia seguinte, a pressão aumentou. A gerente de recursos humanos chamou-me à sala dela. Antônio, há comentários sobre a tua proximidade com o Dr. Silva. Não estou a acusar-te, mas isto pode afetar o teu trabalho. Tem cuidado. O tom era educado, mas a mensagem era clara. Eu era o problema. No trabalho, os rumores tornaram-se mais cruéis. Um colega deixou escapar, enquanto eu limpava o 5º andar. O Antônio acha que pode subir na vida assim? Ele é só o homem da limpeza. As palavras queimaram.
Mas pior foi o silêncio de Ricardo. Ele não apareceu na copa, nem no átrio. As mensagens ficaram sem resposta. Comecei a temer que ele tivesse cedido à pressão da família. Na sexta-feira, não aguentei. Fui até o terraço do prédio, onde ele costumava ir quando precisava de pensar. Encontrei-o lá, debruçado sobre a mureta, olhando a cidade. Ricardo, fala comigo, disse, a voz tremendo. Estás a afastar-te por causa deles? Ele virou-se, os olhos cansados. Não é por eles, Antônio. É por mim. Não sei se consigo enfrentar tudo isto. A empresa, a família, os olhares. Quero-te, mas estou com medo de te arrastar para o meu caos. Eu já vivo no caos, respondi, com mais força do que sentia. Perdi o Miguel porque ele não lutou por mim. Não me faças passar por isso outra vez. Ele segurou a minha mão, mas não respondeu. O toque era quente, mas frágil, como se pudesse desfazer-se a qualquer momento. Quando desci do terraço, soube que algo estava a quebrar-se. O João, a família do Ricardo, os rumores, tudo conspirava para nos separar. E no fundo, eu perguntava-me, seria eu capaz de continuar a ser eu mesmo, num mundo que me queria invisível? O vazio que cresceu entre mim e Ricardo era como uma ferida que não explica como dói. Eu, Antônio, continuava a empurrar o carrinho de limpeza pelos corredores do prédio no chiado. Mas agora, cada esfregão no chão parecia carregar o peso da incerteza. Os rumores no trabalho tornaram-se mais afiados. E o silêncio de Ricardo, que outrora era um refúgio, agora era uma barreira. A traição de João, que revelou o nosso segredo à família de Ricardo, abriu uma porta para o caos que eu temia. Na segunda-feira, a gerente de recursos humanos chamou-me novamente. Antônio, os comentários não param, disse, com um tom que misturava cautela e firmeza. Há quem diga que a tua relação com o Dr. Silva está a comprometer a imagem da empresa. Não quero problemas, mas precisas de te afastar. Saí da sala com o estômago revirado. Não era só o trabalho. Era a sensação de ser reduzido a um erro, de ser empurrado de volta para a invisibilidade. Decidi confrontar João. Encontrei-o na portaria, a verificar os registros de entrada. Por que fizeste isto, João? Perguntei, a voz tremendo de raiva e mágoa. Eras meu amigo. Sabias o que o Miguel me fez. Por que me traíste assim? Ele evitou o meu olhar. Achei que te estava a proteger, Antônio. Esse mundo do Ricardo não é para ti. Vai sofrer. Proteger-me? Repeti, incrédulo. Tu entregaste-me à família dele. Sabes o que isso custou? João ficou em silêncio, mas o seu rosto mostrava culpa. Desculpa-me, murmurou, mas as palavras não consertavam nada. Saí dali sabendo que a nossa amizade estava perdida. Naquela noite, fui até o Tejo, onde Ricardo e eu tínhamos partilhado tantos momentos. Sentei-me num banco, olhando as luzes da cidade a refletirem na água. Queria gritar, mas apenas chorei. Lembrei-me de Miguel, de como o seu abandono me fez duvidar de mim mesmo. Agora, com Ricardo, o medo de ser deixado outra vez era insuportável. Perguntei-me se valia a pena lutar por algo que o mundo parecia querer destruir. No dia seguinte, Ricardo apareceu na copa, onde eu repunha os sachês de chá. Antônio, podemos falar? Perguntou, a voz baixa, quase suplicante. Seguimo-lo até uma sala vazia no 3º andar. Ele parecia exausto. Os meus pais marcaram uma reunião. Querem que eu escolha a empresa ou nós. E tu, o que escolhes? Perguntei com o coração na garganta. Ele hesitou, e isso doeu mais do que qualquer resposta. Quero-te na minha vida, Antônio, mas não sei como fazer isto sem te magoar. A minha família ameaçou tirar-me tudo, o cargo, a herança, e no trabalho estão a usar-te contra mim. Então sou eu o problema, disse,
sentindo a raiva crescer. Sou o homem da limpeza que está a estragar a tua vida perfeita. Não é isso. Ele deu um passo à frente, mas parou. Tu és a melhor coisa que me aconteceu. Mas estou preso, Antônio. Não sei lutar contra eles e proteger-te ao mesmo tempo. Eu não preciso de proteção, respondi, firme. Preciso que lutes por mim, como eu estou a lutar por ti. Ele baixou a cabeça, sem resposta. Saí da sala, sentindo-me mais só do que nunca. Nos dias seguintes, evitei-o. Não respondia às mensagens, ignorava os seus olhares no átrio. Mas a dor não diminuía. No trabalho, os comentários tornaram-se mais cruéis. Um colega deixou um bilhete no meu carrinho. Volta para o teu lugar. Rasguei-o, mas as palavras ficaram. Uma noite, enquanto caminhava para o metro em Alfama, recebi uma chamada de Ricardo. Antônio, por favor, encontra-me no Miradouro de Santa Catarina. Não te peço mais nada. Contra o meu instinto fui. Ele estava lá, sozinho, olhando a cidade. Desculpa-me, disse, assim que me viu. Fui cobarde. Disse aos meus pais que não vou desistir de ti, mas eles cortaram-me da empresa. Perdi o cargo de CEO. Fiquei sem palavras. Ricardo, por que fizeste isso? Porque tu vales mais do que tudo aquilo, respondeu, com uma certeza que eu nunca tinha visto nele. Mas agora sou eu que te pergunto. Estás disposto a continuar, mesmo que o mundo nos vire as costas? Olhei-o, sentindo o peso de tudo, a traição de João, os rumores, a perda de Ricardo. Mas também senti algo novo, a força de ser quem sou, sem esconder. Sim, disse por fim, mas só se lutarmos juntos. Ele assentiu e, pela primeira vez em semanas, segurou a minha mão sem medo. Sabíamos que o caminho não seria fácil, mas naquele momento, com a cidade aos nossos pés, sentimos que valia a pena tentar. A decisão de Ricardo de enfrentar a família e perder o cargo de CEO mudou tudo, mas não apagou as cicatrizes. Eu, Antônio, continuava a limpar os corredores do prédio no Chiado, mas agora com um peso diferente. O de saber que alguém escolhera lutar por mim, mesmo que isso custasse tudo. Ainda assim, o mundo não parava de nos desafiar. Os rumores no trabalho não cessavam, e a traição de João deixou um vazio que eu ainda tentava compreender. Mas pela primeira vez, sentia que não estava sozinho. Dias após o nosso encontro no Miradouro, Ricardo apareceu na portaria do prédio, sem aviso. Antônio, podemos falar? Perguntou com uma calma que escondia determinação. Seguimos-lo até ao café ao lado, um lugar pequeno onde os trabalhadores do Chiado se misturavam com turistas. Sentamo-nos numa mesa afastada. Falei com a administração, disse ele. Não sou mais CEO, mas continuo acionista. E quero mudar as coisas por aqui, começando por ti. Por mim? Perguntei confuso. Quero criar um programa de apoio para os funcionários. Formação, melhores condições, visibilidade. Tu disseste que sonhavas com um negócio próprio. Posso ajudar-te a começar, se quiseres. A proposta era inesperada, mas o que me tocou foi a sinceridade na sua voz. Não era uma promessa vazia. Era um gesto de quem queria construir algo comigo, apesar de tudo. Mas o caminho não era simples. Naquela semana, enfrentei mais um golpe. Durante a pausa, a gerente de recursos humanos chamou-me novamente. Antônio, recebemos queixas formais. Alguns colegas dizem que estás a receber tratamento especial por causa do Dr. Silva. O tom era frio, e eu sabia que aquelas queixas vinham de quem não aceitava a nossa relação. Se isto continuar, podemos ter de rever o teu contrato. Saí da sala com raiva, mas também com uma nova clareza. Não podia deixar que me reduzissem a um problema. Naquela noite, encontrei-me com Ricardo no bairro Alto. Contei-lhe tudo. Eles querem que eu escolha entre o meu trabalho e nós,
disse, sentindo o peso das palavras. Ricardo segurou a minha mão, sem hesitar. Então vamos lutar juntos. Não vou deixar-te enfrentar isto sozinho. Decidimos ser abertos. Não mais encontros às escondidas. Não mais silêncio. No dia seguinte, Ricardo convocou uma reunião com a equipa de liderança. Eu estava lá, de pé, ao lado dele, enquanto ele falava. O Antônio é mais do que um funcionário. É alguém que me ensinou o valor de ser verdadeiro. Se alguém tem problema com isso, a porta está aberta para sair. O silêncio na sala foi pesado, mas algo mudou. Um colega da manutenção, o Pedro, levantou-se e disse: "O Antônio sempre foi correto. Se ele é feliz, quem somos nós para julgar?" Outros assentiram, e pela primeira vez senti-me visto, não como o homem da limpeza, mas como alguém com valor. João, o meu ex-amigo, também estava na reunião. Não falou, mas depois aproximou-se. "Antônio, errei. Pensei que te estava a proteger, mas só te magoei. Espero que possas perdoar-me." Não respondi de imediato. A mágoa ainda estava lá, mas vi nos olhos dele um arrependimento genuíno. "Vai levar tempo, João", disse, e ele assentiu, aceitando as consequências. Semanas depois, Ricardo e eu tiramos uns dias para viajar até Sintra. Caminhamos pelas trilhas da serra. Rimos como se o mundo não pudesse tocar-nos. Numa tarde, sentados num banco com vista para o castelo, ele disse: "Sabes, Antônio, achava que precisava de poder para me sentir completo. Mas contigo, percebi que o que conta é isto: estar aqui, ser eu mesmo." "Eu também aprendi", respondi. "Sempre achei que o meu lugar era nas sombras. Mas tu mostraste-me que posso ser mais." Ele sorriu, e naquele momento, com o vento a soprar entre as árvores, soubemos que tínhamos escolhido o mesmo caminho. De volta a Lisboa, comecei a trabalhar no meu sonho. Uma pequena empresa de limpeza, com apoio de Ricardo. Não era fácil. Os olhares tortos continuavam, e as contas ainda pesavam. Mas cada passo era uma vitória. Ricardo, agora mais livre das amarras da família, encontrou um novo propósito, ajudando outros na empresa a crescerem. E juntos enfrentávamos o mundo, não como o CEO e o auxiliar, mas como dois homens que escolheram amar sem medo. Se esta história te tocou, comenta. Acreditas que o amor pode superar as diferenças? Já viveste algo que te fez lutar por quem és? Partilha a tua história.